Bem-vindos aos Jogos Olímpicos! Oi, pessoal! E aí, vocês estão bem? Então, como a nossa saudação inicial, né, já faz referência, hoje na nossa videoaula vamos estar falando sobre os Jogos Olímpicos, principalmente na Grécia Antiga. Vamos falar um pouquinho a respeito de como esses jogos eram realizados e, para isso, eu separei um vídeo para vocês bem interessante e para os que gostam de jogos, ele é todo ambientado como se fosse um jogo virtual. Então, assim, eu gostei bastante do vídeo, achei ele muito interessante. Mas aí eu só vou passar ele depois que eu falar as instruções para vocês, tá certo? E aí vocês precisam assistir esse vídeo para poder estar realizando a atividade. Então, gente, nossa atividade hoje, né, ela vai estar baseada na página 162 e 163 do livro de vocês, no Ampliando Fronteiras. O que é que vocês vão fazer? Tem um texto nessas duas páginas muito rico, muito interessante, que fala justamente sobre como eram, né, os jogos nos tempos, né, dos gregos antigos. E fala também como é que se deu a participação, ou não, vocês vão ler isso, das mulheres nesses jogos, certo? E aí tem três questões que são para ser realizadas. No enunciado das questões, ela fala o seguinte, que é para ser em dupla, mas vocês vão fazer ela individual, tá certo? O que é que eu vou querer que vocês façam além dessa atividade que está aí do Ampliando Fronteira? Eu quero que você pesquise sobre fatos curiosos sobre a competição dos Jogos Olímpicos, certo? Vocês vão buscar curiosidades a respeito dos Jogos Olímpicos. Gente, uma coisa que é bem interessante falar para vocês é que em 2016, né, agora bem recente, o Brasil sediou os Jogos Olímpicos. Depois que vocês verem um pouco mais sobre a história dos Jogos, sua origem, os motivos, né, como é que acontecia, é interessante vocês darem uma olhada nisso também. Então, assim, o Brasil desde 1932, certo? Que o Brasil vem participando de todas as edições dos Jogos Olímpicos. E aí, não é uma grande conquista em 2016 o Brasil ter sido um dos países ter sido o país, na verdade, que sediou os Jogos Olímpicos, né? Que foi um momento muito rico. E assim, mais de 206 10 mil atletas, na verdade, brasileiros participaram e 206 países vieram, né, participar dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Então, é um momento assim histórico para o Brasil, para a história dos Jogos Olímpicos também. Então, eu gostaria que vocês também dessem uma pesquisada a respeito disso para a gente poder debater. Agora, pessoal, eu vou colocar o vídeo para vocês assistirem e lembrem, para responder essas atividades, para a gente debater na próxima aula que a gente vai ter, né, na nossa videoconferência da semana que vem, vocês precisam assistir esse vídeo, certo? A partir de agora, como eu já avisei para vocês na nossa videoaula de quarta-feira, certo? Como eu disse a vocês, toda participação em aula agora vai valer pontuação. Quem não participar dos debates, quem não tiver com suas atividades respondidas, não vai ganhar pontuação para fazer a nota, certo? Então, assistam o vídeo para a gente poder debater no nosso próximo encontro. Tá bom, gente? Então, vai começar agora o vídeo para vocês. E bom momento, né? Bons jogos para todos vocês. Saudações, colega, e boas-vindas à Olímpia, lar dos Jogos Olímpicos. Meu nome é Barnabás e sou capitão de um navio. Não deixe que meu olho te engane. Eu já passei por algumas batalhas, mas hoje meu foco está nos negócios. Bom, eu também levo visitantes como você para lugares maravilhosos como este. Nossos pés estão sobre a seção principal de Olímpia, onde os Jogos Olímpicos eram realizados. Durante o festival, os atletas competiam uns com os outros por prestígio e glória, para ganharem honra para si e suas cidades. A
Aproveite a visita, colega. Eu voltarei aqui quando você terminar para ver se você prestou atenção. O primeiro dia do Festival Olímpico começava com uma cerimônia de juramento para os atletas, treinadores e juízes participantes. A cerimônia era realizada diante do altar de Zeus Horkius, ou Zeus do Juramento. Atletas juravam respeitar as regras olímpicas, enquanto juízes prometiam ser justos e imparciais. Depois a competição começava, primeiro com uma disputa entre os arautos e os trompetistas para decidir quem teria o privilégio de anunciar os jogos. As competições atléticas do primeiro dia consistiam de eventos de luta, corrida e boxe para os atletas mais jovens de 12 a 18 anos. O segundo dia começava com uma grande procissão até o hipódromo para celebrar o início dos populares eventos equestres. O mais esperado e espetacular deles era a quadriga, uma corrida de carroças de 4 cavalos. As corridas de cavalos eram únicas porque o vencedor não era só o melhor jockey, mas também o dono do cavalo ou carroça mais rápida. A princesa espartana Cinisca certa vez se aproveitou desse detalhe para burlar a regra que dizia que mulheres não podiam concorrer e ganhou 2 vitórias olímpicas no processo. Essa mesma regra dava margem para resultados estranhos. Em 416 a.C., o estadista Alcibíades disputou com 7 carroças na mesma corrida, ganhando o primeiro, segundo e quarto lugar. Após as competições equestres, os 40 mil espectadores migravam para o estádio para assistir os eventos do pentatlo. Quando os eventos do dia acabavam, ritos fúnebres eram realizados para o herói Pélope, o mítico fundador dos Jogos Olímpicos. A noite acabava com um banquete comemorativo e um grande desfile honrando os vencedores do dia. A vitória nos Jogos Olímpicos era uma das maiores honras que um mortal podia alcançar, e havia várias maneiras para se imortalizar essa honra. Alguns atletas encomendavam estátuas, enquanto outros procuravam poetas para escrever odes às suas vitórias. A tradição oral era muito importante para os gregos. As odes, chamadas de epinícios, tinham como autores os melhores poetas conhecidos como Píndaro, Simonides e Baquílides. Era normal que fossem declamados em banquetes e celebrações na presença do atleta triunfante ou quando ele partia de Olímpia. O pentatlo acontecia no estádio durante o segundo dia. Como o nome sugere, era composto de 5 eventos: lançamento de disco, lançamento de dardos, salto, corrida e luta. Existem várias diferenças entre as versões antigas desses eventos e suas modalidades contemporâneas. Por exemplo, os saltadores em distância da antiguidade carregavam pesos em suas mãos para ganhar impulso, já que eles não corriam antes do salto.
Além disso, se um atleta vencesse os 3 primeiros eventos, ele era imediatamente declarado o vencedor, em vez de ser julgado pelo seu desempenho geral nos 5 eventos. Eventos de corrida ocorriam como hoje, com a notável exceção de que todos os atletas ficavam nus. Quanto à luta, os competidores não eram divididos em categorias de peso como são hoje, mas por idade. Vencia o primeiro que arremessasse o oponente ao chão 3 vezes. O terceiro dia começava com o evento mais importante do festival. Uma procissão de Elano de Kai, embaixadores, competidores e animais caminhavam até o grande altar em frente ao templo de Zeus. Os animais então eram oferecidos em um sacrifício oficial do festival. A tarde do terceiro dia era dedicada a eventos de corrida a pé. A corrida era o evento mais antigo dos Jogos e, na verdade, foi o único evento das primeiras Olimpíadas. A corrida principal era chamada de Stadion, que tinha aproximadamente 180 metros. Ao vencedor era concedida a honra de emprestar o seu nome ao período de 4 anos entre os Jogos. Esse período era conhecido como a Olimpíada. Por exemplo, os 4 anos que seguiram os primeiros Jogos de 776 a.C. ficaram conhecidos como a Olimpíada de Corebo de Élida, o primeiro campeão olímpico. Após o fim das competições, um banquete público era realizado no Pritaneu para celebrar os vitoriosos do dia. O foco do quarto dia era o combate. As partidas de luta ocorriam pela manhã, seguidas pelo boxe e pelo pancrácio. O pancrácio era um misto livre entre a luta de agarramento e o boxe. Quase tudo era permitido, exceto morder, enfiar dedos nos olhos e na boca e atacar a região genital. O evento era bastante popular e ele era visto como a expressão definitiva de força e técnica. Mas, para o fim da tarde, havia um evento de corrida único chamado de Oplitódromo, ou Corrida Armada. Neste evento, os competidores vestiam um elmo e seguravam um escudo para imitar uma corrida em batalha. Os Elanodikai, ou juízes dos gregos, eram não só juízes, mas também organizadores dos jogos. Eles eram de Élida, a cidade encarregada do santuário de Olímpia, e novos juízes eram eleitos a cada Olimpíada. Eles tinham várias responsabilidades. Antes dos jogos começarem, eles decidiam quais atletas teriam permissão para competir e supervisionavam o treinamento. Eles ainda realizavam sorteios para compor as rodadas. Durante os jogos em si, eles decidiam os vencedores e fiscalizavam violações das regras. Nessa última tarefa, eles eram auxiliados por árbitros com chicotes e varas que ficavam perto dos atletas e puniam os que eram pegos trapaceando. A vitória em Olímpia era uma das honras mais prestigiosas em toda a Grécia.
Os vencedores não seriam apenas glorificados em sua cidade natal, seus nomes seriam conhecidos em toda a Grécia. A tentação da glória levava alguns atletas a quebrar o juramento a Zeus e trapacear. Isso poderia ser perigoso, já que havia muitas punições possíveis para quem fosse pego. Eles podiam ser desclassificados e multados. Ou, se eles fossem pegos trapaceando durante a partida, poderiam ser açoitados pelos árbitros. O que mais intimidava os trapaceiros, porém, era a vergonha. No sopé do Monte Crônio e a caminho do estádio, havia um grupo de estátuas de bronze chamado de Zanes, o plural de Zeus. Nessas estátuas estavam gravados os nomes dos atletas trapaceiros, como eles trapacearam e a multa que foi imposta a eles. Os Zanes, que eram pagos pelas multas dos trapaceiros, eram posicionados para serem bem visíveis. Indivíduos ou até cidades inteiras poderiam ser acusados de trapacear. O centro administrativo do culto de Olímpia e dos Jogos Olímpicos se localizava no Pritaneu. O prédio abrigava os sacerdotes do santuário, além dos oficiais dos Jogos. Também era o palco do grande banquete realizado ao fim do terceiro dia para honrar os vencedores. E tinha uma função sagrada. Era na sua câmara central que ficava o fogo de Héstia, uma chama sagrada que queimava dia e noite. O fogo era usado para acender os outros altares do santuário. Esta prática pode ter inspirado parcialmente a tradição moderna de carregar a tocha olímpica. De novo, espero que tenha aproveitado. Com seus eventos espetaculares e banquetes fartos, os Jogos Olímpicos levavam prazer aos 5 sentidos. Acredito que até Zeus ficava entretido com as festividades. Agora, tem algo mais que você gostaria de fazer? Maravilha! Que comecem as Olimpíadas Mentais. Vamos começar com uma fácil. Que mulher notável venceu um evento dos Jogos? Não, Aspásia não participou dos Jogos. Tente outra. Correto! Ela venceu 2 eventos graças à sua perspicácia na compra de cavalos. A próxima pergunta é um pouco mais desafiadora. Qual destes nomes não é de um famoso poeta grego? Certíssimo! Brásidas era um renomado general espartano e não tinha tempo para rimas e palavras bonitas. Hora da última pergunta. Quantos eventos havia no pentatlo? Sim, a palavra grega pente significa 5 e o pentatlo tem 5 eventos. Muito bem, colega. Você tem mesmo uma mente afiada. Muito bem. Boa viagem, colega.